Ele é o Leonardo Fritsch, da BR Group. Ele é diretor técnico. A ideia dessa live é justamente a gente falar sobre cabeça de impressão. E aí justamente buscar uma informação mais consistente, falando sobre o desgaste natural da cabeça de impressão, como é que ele acontece. Opa, Leonardo, tudo bom? Tudo bem? Maravilha, Estão bem. Eu estava começando a dar uma introdução para o pessoal, que a gente vai falar sobre cabeça de impressão, sobre o desgaste que acontece da cabeça de impressão, um desgaste por vezes natural, mas que tem maneiras de a gente lidar com isso, né? Com certeza. Tentar trazer mais luz a essa informação para o pessoal. O pessoal está começando a entrar, né? Eu acho que você podia começar já, talvez, dizendo quem é o Leonardo, como é que chegou aqui, o que você fez na sua carreira para você até chegar no ponto em que chegou como diretor técnico de talvez a maior vendedora de máquinas do mercado brasileiro. Certo, então, Marcelo. Eu me liguei à BR Group no ano de 2012, vindo do mercado de comunicação visual, com o projeto, na época, de construção de impressoras de grande formato V nacionais. Certo. E com esse intuito, eu acabei conhecendo os maiores produtores mundiais, tecnologias e tudo mais. E na época desenvolvemos em 2012 o projeto na época, a maior impressora UV híbrida do Brasil. E isso deu uma abertura tecnológica muito interessante para a BR Group. Tanto em fornecedores de tecnologia, quanto a fornecedores de tinta, como a Triangle, que é o nosso fornecedor atual de tinta. Porque alguns desses fornecedores realmente só fornecem para quem desenvolve tecnologia e tem seus próprios equipamentos, que é o nosso caso hoje, apesar de, nesse momento, eu não desenvolver impressoras nacionalmente, nossas impressoras são, sim, especificadas e criadas dentro do nosso laboratório e produzidas em fornecedores ao redor do mundo. Quer dizer, na prática, o que você está me dizendo é que vocês criam tecnologia, vocês definem características das máquinas, como elas vão ser feitas, né? Exato, de material. E ajustes mais específicos, que nem assim, que fazem toda a diferença no teu nível de trabalho, como o waveform para uma eletrônica e para uma tecnologia e tinta específicos, para atingir realmente resultados de excelência em cada nível de equipamento. Muito bacana. Então, junto com toda essa informação, com toda essa bagagem que você traz aí, então, já são 8 anos, então, nesse projeto, né? Que é um projeto vencedor, que a gente está vendo hoje a BR Group nacionalmente aí como um grande player do mercado. E eu te convidei justamente para a gente falar sobre cabeça de impressão. Porque, como você falou, e a minha área é gerenciamento de cores, uma das coisas que a gente mais vê no mercado é o questionamento de o porquê que a cabeça de impressão muda, o porquê que os resultados mudam. E daí eu queria trazer justamente para os nossos ouvintes essa ideia, o porquê que acontece isso. Eu começaria perguntando para você que cuidados básicos que se tem que ter com uma cabeça de impressão. Vamos começar de baixo, né? Do básico, do simples. O que eu tenho que fazer para ter uma vida mais longa da minha cabeça de impressão? Né? O básico que muitas vezes o pessoal não faz. Exato. Muita gente pensa no ótimo e não faz nem o bom, né? Então, parte do princípio de escolher muito bem a tecnologia que se adeque ao tipo de produto, ao material que você vai produzir.
Aham. e procurar bons parceiros. Então, quando fala de cabeça de impressão, tu fala diretamente de tinta. Uhum. Não, eu tive falando com o pessoal essa semana, mas por que a Triangle? Por que a escolha? Porque mesmo a melhor impressora digital, sem uma boa tinta para que possa combinar, tu não tem um resultado de excelência. Então, tu precisa completo. Então, bons profissionais, uma boa tinta. Então, voltando, manutenção. Manutenção preventiva, e daí tu parte do princípio da diária, semanal, mensal e manutenções preventivas, que no nosso mercado de impressão digital, principalmente na área de comunicação visual, tu tem um índice quase nulo de empresas que investem no preventivo, que treinam seus operadores da forma correta para conseguir executar todos os procedimentos e retirar o melhor da sua impressora e principalmente fazer o planejamento dessas manutenções para que ele consiga, no decorrer do seu trabalho, manter uma efetividade de impressão. Então, tu parte do básico de limpeza de uma cabeça de impressão, principalmente nesse momento de pandemia, quando vem acontecendo muito, porque a maioria das máquinas tiveram uma parada não planejada. Então, Uma nesse parada momento... longa, né? Em muitos casos. Exato. Então, porque em todo final de ano a gente envia a todos os nossos clientes uma documentação, uma previsão, se o cliente parar, porque o final de ano é um período de férias normal no Brasil e as máquinas normalmente ficam paradas entre 1, 2 ou 3 semanas. Então a gente criou todo um cronograma para todo o final de ano nessas paradas programadas, que o cliente execute certos procedimentos para que no retorno do trabalho ele tenha a sua impressora funcionando tal como estava quando parou. E nesse nosso momento de pandemia isso não aconteceu. Então, tem que ser um trabalho muito grande de corretivo agora. Mas na verdade, o que deveria ter sido feito no momento agora da pandemia, na hora em que começaram a se decidir, queriam fechar as empresas, queriam parar as máquinas, o que eles deveriam ter feito na prática era esse procedimento de parada de longo prazo que vocês informam na virada do ano. Se tivessem feito isso, grande parte dos problemas teriam sido resolvidos. A maioria deles. E o que acontece bastante é que assim, alguns clientes têm por hábito ter um fluxo grande de trabalho e equipamentos com um fluxo grande de trabalho normalmente tem menos problemas. E equipamento parado, então falar diretamente de cabeça de impressão, ela foi planejada para trabalhar diariamente e algumas com fluxo contínuo. Então, nesse momento de parada, tu vai perdendo eficiência, porque a maioria das tintas tem um período de secagem e essa secagem começa a ocorrer nos bicos da cabeça de impressão. Quando a gente está falando em secagem... Continue. Por favor. Quando a gente está falando em secagem, me vem à mente o operador limpando as cabeças de impressão com líquidos e tudo mais. Que tipo de líquido que você vê no mercado que o pessoal utiliza que é agressivo à cabeça de impressão? Então você diz assim, cara, se você está usando isso, porque você está comendo a tua cabeça de impressão. Você está lixando a tua cabeça de impressão. Isso é muito importante. Assim, eu vejo muito no mercado o pessoal dizendo, esse solvente é universal para qualquer tinta. E na prática isso não ocorre. Cada tinta, de cada modelo, de cada fornecedor, tem que ter um fluido, um flush específico.
Porque tu tem uma composição de resinas. É que tu pegar uma tinta digital, uma tinta solvente, não é um solvente, pigmento e resina. Tu tem uma dezena de solventes, várias resinas. E é tudo ligação química, né? Exato, é extremamente complexo. Então é difícil tu comprar um solvente do Zé da esquina para ter resultado com todo esse processo. Então é necessário um planejamento e é um erro bastante comum no mercado. O pessoal acha que tem a tinta e o solvente da tinta é caro, porque o solvente, no primeiro momento, ele é a tinta sem pigmento. Então ele não vai ter um valor excessivamente mais barato que a tinta, porque além do solvente, os solventes de alta qualidade têm aditivos dentro que vão fazer o pigmento não ficar aderido no teu sistema de impressão, nas tuas cabeças de impressão, e daí sim vai fazer com que o teu sistema de tinta e principalmente o resultado gerado pela cabeça de impressão tenha uma durabilidade muito maior. Eu gostei muito do que você falou, que me traz aqui uma imagem que eu acho que para quem está ouvindo pode ser bem interessante. O solvente é basicamente a tinta sem impressão. Isso, para mim, quando você falou, me soou tão lógico, porque, na verdade, o que a gente vai tratar mais para frente? A gente vai falar sobre pigmento. A tinta, ela tem que estar no material que mantenha dissolvido esse pigmento até o momento de ser depositado no material que vai ser impresso. Então, faz todo sentido para mim justamente isso. O solvente é basicamente a tinta sem o pigmento. Exato. Né? Então, tu precisa de um solvente que seja filtrado e tenha as capacidades de diluir as resinas e os pigmentos para poder diluir aquele material. Exatamente. Que nem hoje. A gente tem uma cadeia de mais de 20 produtos na Triangle e cada um tem o seu solvente específico, porque é muita especificidade, sabe? Então, não tem como ser raso. Não adianta tu trabalhar muito bem com as tintas e ser raso nessa hora, porque essa hora que a médio e longo prazo tu vai te levar para o lado de sucesso em sucesso na tua manutenção diária. E a gente fazendo até uma analogia com carro, você não pega mais querosene e fica passando na lataria do teu carro para tirar sujeira, tirar piche, porque você sabe que aquilo agride a química, que é aquele primer que está protegendo ali, você está arrancando aquilo. Quer dizer, se você vai utilizar um químico errado, você também vai, da mesma forma, estragar a sua cabeça de impressão. E eu vi ali nas perguntas, e daí sobre o V. O V tem que ter muito cuidado com o solvente, porque existe uma reação química da tinta UV com solvente. O que acontece? O pessoal sempre, em final de ano, gostava muito de passar solvente no sistema e, em alguns casos, o que acontece? Acaba tendo entupimento. Por que isso? Em contato com a tinta, o solvente, a tinta UV em contato com os solventes, ela inicia o processo de fotoiniciação, muito mais lento do que com a luz UV, mas ele se inicia. Então, sempre que tu for passar solvente em cabeça UV ou sistema de tinta UV, é necessário que tu passe uma quantidade bastante grande para que tu tenha certeza que tu não vai manter tinta e solvente no sistema, porque senão tu vai iniciar um processo de fotoiniciação, que seria o processo de secagem, e muitas vezes tu vai ter entupimento de filtros e, nos casos mais drásticos, entupimento das cabeças de impressão. Entendi. A gente estava falando há pouco, a gente está falando em tinta UV, em ficar a máquina parada e tudo mais, e eu não sei se todos têm acesso à documentação que vocês mandam em final de ano para o pessoal, mas uma máquina que vai ficar parada, né, por algum motivo,
Eu vejo que tem, inclusive, clientes que eles têm otimizado o negócio e determinadas máquinas eles têm ligado apenas dias da semana. Então, por exemplo, eles juntam o material daquela máquina e eles, ao startarem a máquina, porque normalmente o custo de start da máquina é muito alto, na hora que ele starta, ele faz toda a produção. E ele fica com a máquina parada 5, 6 dias. Né? Que tipo de cuidado, efetivamente, a gente pode dar nesses momentos? Daí varia um pouco do tipo de tecnologia, né? Mas vamos pegar a tecnologia Epson. Equipamentos Holland, Mimac, nossa JetSlim. Então, a gente tem um procedimento diário, que é o Epson Clean Stack, que seria o quê? Então, no final do dia, tu insere solvente no capping, o software tem uma ferramenta onde é que tu vai acionar as bombas, tu vai inserir 50 ml de solvente no capping para que tu tenha o capping, bombas e todo o circuito de limpeza limpo. Por que isso? Porque durante o dia, 90% das empresas hoje em dia tem um ambiente controlado, com temperatura, ar-condicionado e umidade. Mas à noite, se tu pegar do sudeste para cima do Brasil, tu tem noites muito quentes. Então, tu tem o sistema secando durante a noite. Então, voltando a 6 dias... Pode falar. Não tem só noites muito quentes, mas também como uma umidade incomum. Né? Essa umidade, ela atrapalha também no processo? Sim, é que assim, e esse é um erro muito comum. Clientes, impressoras solvente, ex-solvente, e inclusive o V, mas vou explicar de outra forma, precisam de umidade controlada entre 40% e 60% sem saturação. Porque senão tu acaba deixando no ar muito mais radical livre, o que vai levar nas cabeças com secagem natural, que seria solvente e ex-solvente, tu vai ter secagem na cabeça, então tu vai ter instabilidade, muito mais limpezas, e na UV tu acaba tendo muito overspray, tu acaba tendo muito taque, e principalmente em material em chapa, tu pode ter dificuldades em alguns equipamentos. Tu tem um nível tão grande de estática que tu pode ter problemas eletrônicos. Então, toda impressora digital precisa de um laboratório para conseguir repetir dia após dia os processos e manter padrão de cor, padrão de produtividade e padrão de tranquilidade ao nível de operar. Então, tu está falando de energia controlada, de aterramento, de temperatura e de umidade. É incrível como a gente ainda tem que falar em aterramento, né? Para mim, aterramento seria assim, o básico do básico do básico. Você vai colocar um equipamento, se você não tem um bom aterramento, meu amigo, não coloca na tomada. Mas pode acreditar, esse ano a gente deve fechar o número de 2.000 impressoras instaladas no Brasil. E quando a gente manda os requisitos de instalação, o pré-site, é um questionamento muito grande e o entendimento, porque também existem poucos profissionais no mercado mais simples que têm um entendimento ferramental para conseguir realmente medir, controlar e executar um aterramento de forma correta. A gente falando em cabeça de impressão, a gente está falando de um lado, entrando tinta por enquanto. Deixa eu ir para o outro lado e perguntar. A mídia onde está sendo impressa, e normalmente eu até já tenho falado em suporte, porque hoje a gente imprime em tantos materiais que mídia eu acho que já não representa mais, né? O suporte em que está sendo impresso, ele também pode ajudar ou atrapalhar, vamos colocar assim, pode reduzir a vida útil da cabeça de impressão, pode fazer com que ela tenha problemas? Com certeza, porque assim, materiais com
impurezas. O que acontece muito, indo para a prática, o pessoal de máquina de 1,80 vai lá, compra uma lona 320 e serra ela ao meio. Então, isso acontece diariamente. Então, tu tem uma lona de um dos lados com muito resíduo, que acaba pegando na cabeça de impressão. E alguns acham até que passar o aspirador ali resolve, né? Não deveria ser tão simples, mas com certeza. E além do cliente perder muito material, porque muitas vezes tu pega uma lona que tem uma estrutura de tecido interna, então muitas vezes, por mais que ele ache que ela está num corte perfeito, tu tem um pequeno fiapo quase não visível a olho nu, que vai acabar encostando na tua cabeça de impressão, muitas vezes sendo atraído por ela, e vai virar um condutor de tinta, e no meio do teu trabalho tu vai ver uma gota de tinta e tu vai achar que é um problema de máquina, mas não é um problema da tua mídia, sabe? Então isso é um erro extremamente comum que acontece todos os dias. E quando eu falei em passar o aspirador, eu depois fiquei pensando aqui, será que ele achou que eu sou a favor disso? Não, é que na verdade isso não resolve, né? Não. Continua tendo... todo esse material, ele continua impregnado ali, e na hora que você vai trabalhar com o material, ele vai continuar sendo agressivo, como você está falando. E vai estar sempre alguma coisa ali escondida, exato, esperando para dar problema. Ainda bastante, hoje, principalmente na linha UV, onde é que tu consegue imprimir numa infinidade de materiais, né? A gente trabalha com uma linha bastante grande de UV hoje, principalmente tratando da linha de brindes, tu consegue imprimir em quase tudo. Mas o pessoal tem que entender que o quase tudo tem que estar preparado, tem que estar limpo, tem que estar com as condições mínimas para receber qualquer outro tipo de produto em cima. Então, falando em limpar o suporte, me veio à cabeça que o que você passa em cima do suporte pode em algum momento afetar a cabeça de impressão? Às vezes um tipo de produto que você limpe o suporte, isso pode gerar algum efeito na cabeça de impressão? Todos os produtos indicados não deveriam. Mas, porque sempre indica a limpeza com álcool isopropílico, alguns promotores de aderência. No primeiro nível, não deveria, mas é que tu vê tanta experiência sendo feita no mercado que alguns produtos, se forem corrosivos ou agressivos, podem sim danificar a cabeça de impressão. A Andréia está falando aqui que manter a vida útil de uma cabeça de impressão é bastante complexa, né? Requer bastante consciência do dono da máquina para seguirem procedimentos corretos. E acabam buscando economia e muitas vezes tem prejuízo na peça mais cara da máquina. E a gente estava falando ainda antes da live, e eu tenho colocado muito a questão de gestão dentro do processo, o pessoal não tem uma noção de TPM, por exemplo, que seria um programa de manutenção total da máquina. Quer dizer, buscar manter a sua máquina o mais em dia com a manutenção possível, porque a gente falava, inclusive, que a manutenção preventiva ela é muito mais barata do que a corretiva. Né? Com certeza. E o Vitor, da ePrinters, eu já ouvi ele falar isso algumas vezes, que a corretiva é onde o técnico ganha dinheiro. Né? Então, o dono de empresa deveria pensar mais em manter os produtos corretos, né? E manter a preventiva adequada, justamente para que ele possa produzir mais, a máquina parar menos, e ele conseguir ir para casa descansar tranquilamente, sem ter que ficar pensando em máquina parada. Com certeza, com certeza. É que, na verdade, são procedimentos básicos, mas que requerem um cuidado. Eu gosto muito de comparar a máquina de impressão com o carro, porque eu já tive casos
em equipamentos industriais, onde o cliente pagou mais de R$500.000 num equipamento e ele era operado por um operador que ganhava salário mínimo. E depois de um certo período, fomos questionados porque o equipamento não rendia o esperado. E quando tu vai entender o cuidado, desculpa, mas é difícil esperar que alguém que está lá subpago, onde é que a empresa não treina porque tem medo de fornecer um profissional treinado para o mercado, vá ter consciências que o próprio dono da empresa não tem, sabe? Então, é bastante cultural. Então, as empresas quererem formarem, então é importante a maioria das empresas formarem profissionais que tenham a mesma visão que eles e consigam ter o mesmo cuidado do equipamento, porque sem brincadeira, na maioria das empresas, o dono tem um carro muito lindo que ele anda, mas a impressora que gera todo essa riqueza dentro de uma empresa de impressão... Que é o que paga o carro dele, é o que paga a gasolina, é o que gera... extremamente mal cuidado. Né? E um detalhe interessante nisso tudo é que esse mesmo dono de empresa tem um carro que vale menos do que a máquina, né? E ele não deixa o cara de salário mínimo pegar no carro dele, mas nem amarrar. Não, ninguém encosta. Então, o carro tem um valor inestimável. O carro tem um valor inestimável. Mas aí a impressora que é responsável pela criação desse movimento dentro da empresa tem um nível secundário. E a gente, vendo aqui as perguntas, os comentários, a UVPrint Brasil, por exemplo, está dizendo assim, desculpa, mas a maioria das empresas que vendem equipamentos não oferecem esses dados de preventivas. Apenas vendem e depois espera a chamada por telefone, né? Aí faz a diferença de uma BR Group para outra empresa do mercado. Quer dizer, eu normalmente digo o seguinte, toda empresa é linda e maravilhosa até dar o problema. Quando dá o problema, a maneira como ela trata o problema é justamente quando a gente descobre se a empresa é boa ou ruim. E aí tudo que você está me falando da BR Group faz todo sentido numa escolha de máquina, como ele está falando, que não dão suporte, que não informam cuidados básicos da máquina, não tem todo esse cuidado que vocês têm. Entendo totalmente. E hoje, que assim, pega esse período de pandemia. A equipe técnica, eu mantive ela toda trabalhando, no primeiro momento em home office e depois aqui dentro, trabalhando muito em procedimentos, em manuais e N documentação que vai ser direcionada a nossos clientes. Porque hoje, além das nossas sedes diretas, a gente tem 6 filiais diretas, a gente tem 35 revendedores, representantes em todo o território nacional. Então, falamos de uma rede técnica de mais de 50 técnicos indiretos. Nossa. Então, manter essa equipe treinada e atualizada não é muito simples, porque principalmente nesse período de pandemia a gente não consegue movimentar pessoal pelo Brasil para fazer treinamento, que é o ideal. Então, a gente precisa e vem gerando muita documentação para que esses técnicos tenham capacidade real de estar atualizados aos novos procedimentos. Parabéns por essa atitude. Olha que maravilha de informação. Agora, me diga uma coisa. Quando a gente está voltando para a cabeça de impressão, quando a gente está falando em cabeça de impressão, a gente tem algumas tecnologias no mercado que podem ter um conjunto de cabeças, né, ou as cabeças separadas por cor. Como é que você vê isso? É uma tendência elas serem todas separadas para que você possa trocar, apenas aquela que dê problema? Tem alguma vantagem de ter o conjunto completo? Como é que é isso?
Isso é bastante característico, né? Pega a linha, vamos falar de micropiezo Epson e piezoelétrica industrial Seiko, Ricoh, Cônica. A linha de entrada normalmente tem uma cabeça com todas as cores de impressão, diretamente ligada a custo, né? Inicialmente foram cabeças de impressão criadas para impressoras desktop e migraram para esse mercado de entrada, muitas vezes até mesmo industrial, e daí tu vai para um nível mais industrial com cabeças piezoelétricas, onde tu tem uma cabeça para uma ou no máximo duas cores. Diferenças, realmente é muito concepção de equipamento, sabe? Mas parte do princípio que inicialmente impressoras de mais baixo custo vão ter cabeçotes com todas as cores, impressoras a um nível mais industrial e com maior produtividade vão ter impressoras onde é que tu tenha um nível maior de controle, tanto das cores e um nível de capacidade de ajuste, porque pega numa impressora de grande formato, linhas UV, que normalmente tu tem só 4 cores. Numa impressora UV, hoje a gente tem capacidade de ter as 4, 5, 6, 7, 8, 10 cores. Então, essa capacidade modular fica muito mais fácil onde é que tu tem cabeçotes de uma cor só. O pessoal aqui está perguntando, inclusive, temperatura e umidade do ar podem alterar a cor da impressão? Com certeza, em absoluto. Porque assim, a tinta pega principalmente num cabeçote Epson. A tinta no teu sistema de impressão, ela tem uma densidade a cada temperatura. À medida que tu não controla... A densidade seria viscosidade, né? Viscosidade, exatamente. Então, cada tinta e tecnologia é desenvolvida. Então, pega a linha Epson. É desenvolvida para ter uma viscosidade objetiva entre 20 e 25 graus no máximo. Variando esses índices, tu variar mais de 20%, o que acontece? Pega uma linha onde é que tu não tem controle desse resultado, a linha Epson, então nenhuma das empresas que trabalham com tecnologia Epson conseguem controlar a relação temperatura, frequência de disparo. Tu vai ter, num momento mais quente, uma tinta menos viscosa, com uma capacidade maior de passar pelo cabeçote de impressão, e ao contrário, quando tu tiver muito frio, tu vai ter uma cabeça de impressão disparando uma quantidade menor de tinta. Cabeçotes industriais, hoje em dia, têm uma capacidade de equalizar isso. Então, a máquina avalia a temperatura de trabalho e vai condicionar uma voltagem dependendo da temperatura de trabalho. Isso na cabeça de impressão. Mas como a maioria das máquinas tu não consegue controlar os tanques e os reservatórios, tu ainda vai ter variação. E mesmo que tu varie, tu tem aí pelo menos entre 2 a 5% de variação só nesse ajuste de voltagem. Entendi. A Andréia está falando aqui, e é uma coisa que a gente queria tocar no assunto. Que conselho você dá na guerra de tintas do mercado hoje, né? O perigo que essas conversões de tintas são para a cabeça de impressão. A gente falava antes sobre qualidade da tinta. Uma das questões que eu vejo, por exemplo, que afetam a vida útil da cabeça de impressão é justamente a tinta. A gente começou a falar do solvente e você jogou aquela pérola que agora eu vou repetir toda vez que eu for falar no assunto, de que o solvente que está ali envolvendo o pigmento, né, qual é a diferença que se tem hoje no mercado de tintas? Vamos explorar um pouco isso.
Vamos falar alguma coisa assim, ó, bem específica. Tinta UV. A tinta UV de alta qualidade deveria ter no máximo 2% de solventes e 98% de resina, fotoiniciador e pigmento. Filtro de tinta UV custa, no mercado mundial, isso é um preço objetivo, por volta de $1.000. Então, um filtro tem capacidade de filtrar absoluto, que seria dupla filtragem, que é o que hoje a Triangle faz, no máximo 150 litros de tinta. Então, tu teria inicialmente um custo só de filtragem de, no mínimo, $6. Então, tu precisa desconfiar. E daí, o que acontece hoje? O ideal da tinta UV é 98% sólidos. Tu tem tinta que tem menos de 50% de sólidos. Então, por que tu tem resultados diferentes, consumos diferentes? Então, voltando, é processo. Então, quando tu tem produtos muito baratos, tu não consegue. Pigmento é vendido a nível mundial. Então, durabilidade externa. Tu tem pigmentos para impressão de entre 5 e 8. Só que quando tu sobe de nível, o pigmento classe 5 custa 1, o classe 6 custa 2, o classe 7 custa 4, o classe 8 custa 8, então vai dobrando. Então, se tu tiver o pigmento ideal para impressão digital, que seria o classe 8, onde é que tu vai ter entre 12 e 24 meses de durabilidade externa, dependendo do processo. Moagem. Moagem, o pessoal fala muito, mas eu tenho nanopartícula. Toda tinta digital usada nos cabeçotes de impressão hoje, Epson, Ricoh, ela tem que ter pigmentos moídos de um tamanho nanométrico. Se não fosse assim, não funcionaria. Não passaria. Mas não é tão simples. Não é isso? Não, tu teria entupimento muito alto. Mas não é tão simples. Não é só moer um pigmento muito pequeno, porque o pigmento tu tem que moer por muito tempo para que ele perca sua memória de atração, que é um dos grandes problemas, e tempo de moagem custa muito. Após isso, tu tem que ter uma forma. Não basta simplesmente deixar a partícula num tamanho muito pequeno. Você tem que manter esse processo por um tempo maior para que você possa tirar essa memória de reaglutinação. Quebrar essa memória de atração, porque senão, se somente chegar ele a um tamanho nanométrico e parar a moagem, ele vai se atrair totalmente novamente. Então, tu tem que, além de moer, quebrar essa memória. Depois disso, o grande diferencial vai estar na formulação da tinta, porque tu tem que manter esse pigmento todo em todo o aspecto da tinta. Então, eu digo, ele não vai poder sedimentar, então, e ele não vai poder se atrair. Depois disso, tu vai para a filtragem. Então, o nível de filtragem absoluta hoje é o nível requerido para impressão digital, mas a maioria das empresas não fazem, porque, como eu te disse, no UV, devido a muitos sólidos, tu tá falando de 150 litros. Então, tá falando de só para filtrar. Daí, fora o restante todo do processo. Depois, sim, se tu tiver uma forma muito bem equilibrada, realizar todos esses processos e com o nível de pigmento objetivo, a moagem objetiva e a filtragem, tu tem um custo de produto equivalente ao produto que a tua impressora precisa para ter bom resultado. Mas daí o pessoal, eu escuto muito a frase, a tinta é muito cara. Se a gente tem e vem trabalhando sempre nas vendas do equipamento,
uma tabela de retorno de investimento, mas não somente de metro quadrado de impressão, onde é que tu está trabalhando com energia, com impostos, com manutenções preventivas, e nesse custo, o custo da tinta é sempre inferior a 5% do produto final. Normalmente fica entre 1,8 e 2, então ele é quase irrisório. E ele começa a aparecer mais quando não tem qualidade. Entende? E você tem, na normalmente verdade, o produto de baixa qualidade... E você tem muita coisa antes para resolver na sua máquina, antes de pensar em baixar a qualidade da sua tinta, né? Com certeza, é que assim, se tu puder oferecer para o teu cliente a durabilidade externa ideal, e tu não precisar te preocupar com esse fator, é um item extremamente importante. Entendi. Maravilha. O pessoal que está perguntando também, por exemplo, se tem como medir no espectro se ela está dentro de um padrão. Aí eu vou tomar a liberdade até de eu ajudar na resposta. Né? A ideia justamente, e a gente falava isso um pouco antes, é de que hoje em dia o número de fabricantes de pigmentos ele se conta nos dedos de uma das mãos, né? Exatamente. E na prática o que acontece é, você pode até ter um determinado pigmento que te dá uma cor, com o espectro e o ICC você consegue até fazer uma determinada correção, mas é claro que se o teu pigmento tiver um resultado ruim de cor, às vezes o erro pode ser tão grande que para você poder corrigir fique difícil ou até impossível de você corrigir, né? Mas a gente falava, inclusive, na qualidade do pigmento, e você me disse, inclusive, que a tinta Triangle, por exemplo, ela tem diferentes características, né? Então, quando a gente está falando em cabeça de impressão, em entupimento, né, em passagem da tinta, os nozzles e tudo mais, você me disse que a Triangle já tem uma tecnologia de tinta onde ela tem um aditivo em que ela vai trabalhar pela cabeça de impressão, quer dizer, aumentando a vida útil da cabeça de impressão, evitando a sedimentação de pigmentos dentro da cabeça de impressão, em todo o caminho. Como é que funciona isso? Explica você para mim. Exatamente. Então, até para quem não conhece a Triangle, o laboratório de desenvolvimento e produção é feito nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, quando tu fala de legislação ambiental e restritiva quimicamente, eles são o estado ligado ao país onde é que tem a legislação ambiental mais restrita do mundo. Mas isso, inclusive, leva também a um nível de desenvolvimento de produtos também na mesma hora. Muito grande. Então, acaba exigindo demais e você tem produtos melhores, não é isso? E daí, nos últimos 5 anos, o que ocorreu? Nessa linha de desenvolvimento de produtos mais sustentáveis, foi adicionado a todos os produtos um aditivo, que trocando por miúdos, o mesmo comparado ao aditivo que a gente tem na gasolina do nosso carro. Então, tu tem a gasolina comum e a gasolina aditivada. O que esse aditivo faz na tinta? Basicamente, o que faz na gasolina. Ele não deixa os resíduos e partículas ficarem aderidos ao sistema. Indo bem específico à cabeça de impressão. Cabeça de impressão, no seu interior, ela tem um cristal chamado PZT, e esse cristal, quando recebe certa carga elétrica, ele vibra, então ele faz o empuxo e o expurgo da tinta para fazer as gotas e a impressão. Só que com a sua normalidade o pigmento, então o pigmento, diferente do que parece, ele não se dilui na tinta. Ele é moído em uma partícula muito pequena, mas ele é um sólido. Ele só é transportado pela tinta. O corante, sim, o corante é diluído, ele se dilui no seu meio,
mas o pigmento, ele nunca se dilui, ele continua sólido. Ele só é uma partícula muito pequena e a tinta é o transporte dele até a mídia. E o que acontece? Na normalidade do sistema, tu tem esse pigmento, que é um sólido, se aderindo a esse cristal. Então, com o tempo, tu vai aumentando o peso molecular do cristal e com o tempo tu precisa mais voltagem, que ele faça mais força para executar o mesmo movimento. Então, é onde é que tu precisa do teu trabalho, Marcelo. Com o tempo, qualquer cabeça com a melhor tinta de impressão, ela vai ter um desgaste natural por repetir esse processo diversas vezes, e ela vai precisar de cada vez mais energia para executar o mesmo trabalho. É mais ou menos como se você também estivesse forçando o motor. A gente está falando justamente uma analogia com carro, né? É como você está forçando o motor. Você está andando e você está sentindo que o motor está pesado, ele está forçando ali, ele está trabalhando numa situação anormal. E você sabe que o motor trabalhando naquela situação, logo ele vai te deixar na mão, ele vai te deixar na rua. Exato. Então, quanto mais sólidos tu tiver nessa tinta e mais tu realizar esse processo, tu vai ter uma perda tanto de resultado, qualidade na tua impressão, quanto durabilidade dos cabeçotes de impressão. Então, a gente tem hoje clientes que trabalham com a linha Epson, mesmo em grande formato, imprimindo gigantografia por mais de 4 anos. Então, equipamentos 3,20. Então, para uma cabeça Epson, que seria, a princípio, uma cabeça mais focada em pequenos formatos, a gente tem clientes dos últimos 10 anos nessa tecnologia, trabalhando com cabeça de impressão DX5 e DX7 por um prazo médio de 4 anos. Então, esse é um prazo bem elástico, mas também, para isso tudo é necessário tu realizar todos os procedimentos, fazer as devidas manutenções, e a tinta de qualidade, né? Faz muita diferença. Você cuidar bem do teu carro, você colocar um óleo bom, você colocar uma gasolina boa, tudo isso, né? Na mesma analogia, você sabe que o teu carro rende mais, que o teu carro roda melhor, que você tem menos gastos de manutenção. Quer dizer, a analogia cada vez mais vai se completando, né? Ela realmente leva nessa direção. Uma pergunta que eu teria seria, já que você estava falando, o tempo de vida útil de uma cabeça de impressão, né, seria mais ou menos quanto? E antes de você responder, eu só queria lembrar quem está nos seguindo, quem está nos ouvindo, que essa live depois vai ficar também salva no YouTube da EasyColor, né? Nós criamos um canal agora, onde estamos colocando as nossas lives. Vamos começar a produção de vídeos com conteúdo para o pessoal. Então, entrem no nosso canal, youtube.c/EasyColor. E aí vocês podem se inscrever e saber quando chegarem novos vídeos, novas lives, e vocês podem acompanhar todo o processo. Mas complemente aí, por favor. Perfeito. Mas então, o que acontece? Por favor, Marcelo. A vida útil da cabeça de impressão. Eu acho que eu falei tanto que até a gente se perdeu. É que assim, ó, a vida útil é difícil mensurar em metros quadrados ou em tempo, porque a vida útil, na sua realidade, ela é por disparos, por dotes. Então, cada tecnologia tem alguns dados bem específicos, tá. Mas na sua... vou trabalhar, então, no nível que a gente controla bem. Cabeças de impressão Epson na linha solvente, ex-solvente, com a devida manutenção, tu vai ter entre 3, 4 anos. Da linha UV, um pouco menos, por volta de 2 anos. Linha industrial, a gente tem equipamentos com
entre 7 e 8 anos trabalhando com cabeças de impressão originais, então depende muito também do foco. A partir de certo ponto, cabeça de impressão ela vai ter um desgaste maior e ela não vai conseguir executar toda a velocidade que ela executava no primeiro momento. Como eu falei, as industriais vai ser necessário tu executar ajustes de voltagem e alguns controles para que ela se mantenha num padrão ideal. Uhum. E no outro resultado é muito importante manter gerenciamento de cor. Isso é outra coisa que o pessoal de impressão digital faz muito pouco. Não existem perfis genéricos, né? A gente, como trabalha com tinta, recebe muito. Não, eu quero comprar a tua tinta, mas eu quero não quero que ninguém venha na minha empresa. Eu quero receber um perfil genérico para mim rodar nos meus materiais. Então, esse trabalho é um trabalho de especialista, sim. Então, a máquina no seu momento ideal, naquele momento de desgaste, com a mídia. Porque, na verdade, depois de tudo que você falou, eu iria te perguntar normalmente o que muda para o gerenciamento de cores, mas fazendo um review de toda a nossa live, eu te diria assim, o gerenciamento de cores ele é necessário porque as cabeças elas são diferentes entre si, porque os cuidados delas são diferentes, as tintas que rodam nelas são diferentes. Quer dizer, não tem como você dizer que uma cabeça de impressão dá o mesmo resultado que a outra, e por isso você precisa criar os ICCs específicos para a sua situação, e também você fazer a manutenção desse gerenciamento de cores usando linearização, usando métodos que você possa manter os resultados ao longo da vida útil dessa cabeça de impressão, porque o que a gente entendeu é que ela realmente vai mudando o resultado dela ao longo do tempo, correto? Com certeza. E daí, o que vai mudar muito é o nível de controle que cada empresa deseja, né? Então, a gente vem trabalhando nesse período também de pandemia e algumas certificações, e daí sim tu precisa um controle absoluto desse nível de cor, porque se tu trabalha com certificação, então, e usa alguma norma, daí sim, tu precisa ter um controle muito objetivo, mas ainda é pouco utilizada no Brasil, mas eu vejo que o mercado vem se profissionalizando e a gente também quer contribuir para isso e veio trabalhando e deve desenvolver e apresentar novas ferramentas de certificação que era usada só na linha industrial, nesse mercado de entrada, para que a gente consiga junto aumentar o padrão de qualidade desse nosso mercado. A gente está indo para os nossos últimos minutos de live e eu gostaria, depois dessa pergunta, de você dizer as suas últimas palavras na live e a gente pudesse terminar sem que ela cortasse. Né? Certo. Então, na verdade, o gerenciamento de cores ele vai ajudar em todo esse processo, fechando um conjunto, efetivamente, onde ele vai ter uma vida útil melhor do seu produto, né, da sua cabeça de impressão, e ele vai ter mais produtividade, porque ele vai condicionar o uso daquela cabeça de impressão, a mídia que ele tem em estoque, e ele vai fazer com que os dois trabalhem corretamente juntos, e ele não fique naquela tentativa e erro que se faz a todo momento na produção. Né? Não é isso? Exatamente. Então, para melhorar esse entendimento também, a gente vem com alguns parceiros criando salas de treinamento ao redor do Brasil. A gente deve começar com Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde a gente quer trazer nossos representantes e principalmente nossos clientes para conseguir difundir um pouco de conhecimento nesse nosso mercado e fazer que ele se torne mais profissional, né? O mercado de comunicação visual é um mercado vasto e a gente deve tentar
E com certeza, um dia depois do outro a gente vai conseguir levar um pouco de conhecimento do mercado industrial para nosso cliente de entrada, para que ele tenha a mesma capacidade de controle, de gestão de resultado e de gestão de resultados que a indústria já trabalha há bastante tempo. Uhum. Mas, Marcelo, então, venho só te agradecer a oportunidade de a gente conseguir trocar um pouco, de escutar um pouco sobre o teu conhecimento, que é na tua área. De novo, tu tá entre os grandes da tua área, então agradeço. É um grande prazer poder estar ao teu lado aí fazendo essa live. Eu agradeço a você e a BR Group por ter trazido para nós uma informação diferenciada. Porque o objetivo das nossas lives tem sido trazer uma informação diferente do feijão com arroz, que está todo mundo falando a mesma coisa, né? E você veio acrescentar realmente em tudo para a gente entender melhor como é que o processo acontece dentro da produção e mostrar essas boas práticas, mostrar o que é um fornecedor de máquinas consistente, né? Quer dizer, que pensa em todo o processo, não é só um entregador de máquinas ali, como o pessoal colocou nos comentários e tal, né? É muito bom a gente saber que o mercado está evoluindo, mas também graças a iniciativas como as de vocês. Muito obrigado. A gente vem de uma empresa de 12 anos, então não começamos hoje nesse mercado e é o nosso negócio. A gente pretende melhorar o mercado porque é dele que a gente pretende sobreviver nos próximos anos, nas próximas décadas. Então, o Alexandre Kise, ele tem falado em algumas lives de que ele tem agora um conceito sobre cliente que ele ouviu e eu acho que ele se aplica muito a vocês. Cliente não é aquele cara que veio e comprou de você. Cliente é aquele cara que veio comprar de novo com você. Porque se ele simplesmente chegou e comprou com você, ele pode ter passado, comprado e foi embora. Agora, se ele voltou a comprar com você, é sinal de que você prestou um bom serviço, o seu produto é bom, o seu conjunto é bom. E eu vejo que a BR Group trabalha com os seus clientes de uma maneira positiva. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau. Obrigado a todos pela participação.